Depois, veio o movimento do batismo no Espírito Santo e o surgimento da palavra da fé, que, por sinal, é muito bíblica, mas foi distorcida e levou a erros. Com o tempo, as coisas mudaram muito, e se você vive o suficiente, vê todas essas transformações. Foi então que surgiu um novo movimento, o Ministério de 5 Dons. Surgiram muitos apóstolos e profetas autoproclamados, e é engraçado, o foco foi em apóstolos e profetas, mas quase não se falava sobre pastores e mestres. Tudo foi elevado ao nível dos apóstolos e profetas. Eu percebi isso e me perguntei, e os pastores e mestres? Então, esses apóstolos e profetas começaram a espalhar uma mensagem que acabou criando um espírito sectário, dividindo a igreja. Eles diziam, eu sou um profeta, e se você vai falar na minha vida, então você também deve ser um profeta. Se você não for do meu nível, você é uma ovelha, e não tem autoridade para questionar ou falar sobre minha vida. Eles estavam exatamente dizendo isso, e nós perguntamos ao Senhor sobre a situação, porque na primeira igreja que fomos, a qual sentimos ser guiados, era uma igreja pequena que estava começando. O homem que estava à frente não era pastor, ele era um mercenário. E há uma grande diferença entre os homens que estão no púlpito hoje. Existem muitos mercenários no púlpito, pessoas que, em vez de ser pastores verdadeiros, veem isso como uma oportunidade de viver um certo estilo de vida. Não era a igreja em que eu estava quando fui ao inferno, mas esse homem viu a igreja como uma forma de ter poder e controle, e reunir pessoas ao seu redor. Ele tinha o poder da persuasão, a capacidade de manipular as pessoas, e ele era bom nisso. Na época, ele era um pouco mais jovem que eu, mas era muito bom no que fazia. Ele trazia outras pessoas, figuras conhecidas, para estar ao seu lado, o que fazia as pessoas se sentirem atraídas e, de certa forma, enganadas por isso. Naquele momento, eles nos procuraram, meu marido e eu, e pediram que fôssemos líderes de grupo caseiro. A igreja estava implementando esses grupos caseiros, algo que estava em alta na época. Muitos viam isso como uma boa maneira de construir comunidades dentro da igreja, algo promovido por figuras como Paul Yong-Cho. Na hora, parecia algo bom, porque os grupos caseiros são maravilhosos e pessoais, mas quando eles nos procuraram, o líder não falou diretamente conosco, mas mandou outra pessoa pedir para que liderássemos os grupos. Naquela época, eu e meu marido sempre orávamos sobre qualquer decisão importante, e não fizemos diferente. Ora, estávamos sendo levados a algo e nem percebíamos. Então meu marido orou, e o Senhor disse não. Ele perguntou ao Senhor, por que não? Ouço, já que nossos corações sempre foram voltados para as pessoas. Sempre nos importamos com o um. Sempre foi sobre o um. Meu marido perguntou, por que não queremos que o façamos? Srenia, e a resposta foi clara. Eles têm um espírito sectário e estão divididos. Eles se elevaram por meio do orgulho acima do povo. E se vocês se submeterem a esse espírito, se tornarem líderes de grupo, isso será pecado. Vocês estarão se submetendo a esse espírito, e isso se espalhará pela sua família como uma maldição. A divisão é uma maldição, e isso é demoníaco. Isso causa divisão no corpo de Cristo. A elevação pessoal gera orgulho, e o orgulho foi o primeiro pecado, o pecado de Lúcifer. Foi assim que descobrimos sobre isso. Quando o Senhor nos tirou de lá, um tempo depois, outra igreja estava começando. Uma igreja que começou de forma limpa, com a fé preciosa. O Senhor nos colocou no começo dessa obra, para ajudar a pioneirar. Mas, como era de se esperar, começou de forma certa. Mas o homem que estava à frente, que não era pastor, mas um mestre, começou a ser chamado de profeta. É incrível o que as pessoas acreditam quando começam a rodear alguém, e o que as pessoas falam começa a ser aceito como verdade. Se você tiver pessoas ao seu redor, elas começam a afirmar coisas, e você acaba acreditando. Mas se você não tiver as ferramentas de ofício, você pode ser facilmente enganado. Por exemplo, um apóstolo deveria ter sinais e maravilhas, um evangelista também. E um profeta, por sua vez, deveria ter sonhos e visões. No entanto, nem todo mundo que tem sonhos e visões é um profeta. Essas coisas são apenas experiências espirituais. Não quer dizer que a pessoa tenha o dom de profecia. Quero falar sobre pessoas que acham que são nascidas de novo, mas ainda estão seguras nesse lugar. Primeiro, está claro que se você não tem nenhum desejo por Cristo, se você não se deleita nele, se sua alma não está faminta e sedenta, então não está viva, você não está vivo. Veja, você só está indo pelas mesmas ações. Eu estava indo pelas mesmas ações.
Meu Deus, eu servi por anos, eu te digo, fizemos de tudo. Nossa casa estava sempre de portas abertas. Se alguém precisava de hospitalidade, nossa casa era o lugar. Reuniões para pessoas era nossa casa, porque recebíamos todo mundo, não importava quem fosse. E não era só para a liderança ou algo do tipo, era para qualquer um que estivesse com fome, nós abríamos nossa casa. Até aquele momento eu tinha essa alegria do Senhor, mas preciso te contar algo. Quando você está no negócio, trabalhando por conta própria, e fizemos isso por 28 anos, eu ajudava meu marido a administrar sua empresa de apoio à litigação. Tínhamos todos esses funcionários, então há um campo ali. Você sempre tem que ser sensível a isso. Mas você está tão ocupado. A correria é gigantesca, enorme, e ela leva à ilusão, porque você está tão ocupado fazendo, que você substitui a intimidade. Eu fiz isso. Eu estava tão exausta, pelo amor de Deus. Estava ajudando meu marido nos negócios, tão envolvida na igreja. E eu olho para trás agora e vejo como tudo isso afetou meus filhos, e como estava muito demais. Por que estava demais? Porque eu não perguntei a Deus. Eu só fiz o que eu achava que era esperado de mim, porque eu era uma crente, e achava que devíamos apenas servir e fazer o que fosse necessário, mas parei de perguntar a Deus se Ele queria que eu fizesse isso. Eu tinha certos talentos e habilidades, e as pessoas impõem coisas sobre você. Eles estão construindo uma igreja, estão construindo algo próprio, e precisam de pessoas. É um fato conhecido no corpo de Cristo que 20% fazem 80% do trabalho, e esses 20% ficam exaustos, porque estão tentando fazer tudo. Assim que alguém entra na igreja, em vez de fazer discípulos e discipular esses novos cristãos, dizem: Ei, você pode ser voluntário e ficar no berçário? Ou pode fazer isso ou aquilo? Ou... Fazer poder da alma é mortal. Esses países do Oriente Médio, onde tem toda essa feitiçaria e esses falsos deuses, você ficaria impressionada com o que eles fazem com o poder da alma. Eles conseguem imitar. Olha o caso de Faraó, quando Moisés transformou o cajado em serpente, e os magos também fizeram isso com as serpentes. Eles imitam, ok, mas vimos o que aconteceu. Então, o poder da alma é perigoso, e aqui está o motivo. Muitas pessoas perderam a unção, não estão mais operando no espírito, mas dependem apenas dos seus dons, que vêm da alma. E o que acontece então? Espíritos familiares começam a se manifestar, e eles estão por toda parte. O poder da alma. Quando você está dando algo a alguém, e isso vem da sua mente, vontade e emoções, que são a sua alma, pode ser muito prejudicial. Se suas emoções dominam você, é por isso que as pessoas vivem numa montanha-russa emocional a vida toda, porque são movidas pelas suas emoções e não as submeteram ao espírito quando nasceram de novo. O que acontece é que elas voltam para a alma, acreditando que, por terem um dom, podem usá-lo. E isso é pecado presunçoso, algo muito grave. Nesse momento, o inimigo entra, e aquilo se transforma em um ponto de apoio, em uma fortaleza. E a consciência dela se torna cauterizada, e é isso que eu queria dizer sobre a consciência. A consciência é o seu compasso moral, ela distingue o que é bom e o que é mal. Se a sua consciência está na sua mente, ela influencia os seus julgamentos e comportamentos. Ela pode tanto desculpar você quanto acusar você. Porém, na nossa alma, não podemos confiar plenamente na nossa consciência. Muitas pessoas dizem: Ah, eu sigo o meu coração. Não. O seu coração pode enganar você. A Bíblia diz que do coração vêm as questões da vida. Não siga o seu coração, siga o Espírito Santo. Você deve seguir o Espírito de Deus na sua vida, porque o seu coração pode te enganar, e Satanás sabe disso. Ele sabe que a maioria das pessoas vive pela sua alma, e é por isso que elas estão em cativeiro, vivendo com base nos sentimentos, que vêm da mente, da vontade e das emoções. Wayne Dyer disse uma vez: a forma mais alta de ignorância é rejeitar algo que você não sabe nada sobre. As pessoas chegam e rejeitam algo, mas não sabem nada sobre aquilo. Você precisa aprender sobre isso. A única coisa que pode renovar a sua mente é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a única que pode renovar a sua mente, porque a mente é o campo de batalha. A única maneira de Satanás conseguir acesso a uma pessoa com influências demoníacas é através da alma. É pela mente, pela vontade e pelas emoções. Esse é o único caminho que ele tem para entrar em uma pessoa. E é nesse momento, quando ele consegue essa entrada, que as influências demoníacas começam a operar na sua vida. E há exemplos na Bíblia, como o do rei Saul,
que não sabia quando o Espírito Santo o deixou. Ele não percebeu. E há outros que perderam a unção. Veja Sansão, que só percebeu o que aconteceu no último momento da sua vida. Ou Salomão, o homem mais sábio do mundo, que cometeu pecado presunçoso, porque o pecado dele era a cobiça por mulheres. Ele amava as mulheres, e isso o fez se afastar de Deus. Ele era o homem mais sábio, mas mesmo assim, caiu. Então, achar que você não pode ser enganado é um ato de arrogância e orgulho. As pessoas precisam entender isso, e embora muitos já saibam, é sempre bom lembrar. O primeiro pecado foi o orgulho. Qualquer tipo de elevação, achar que você é mais espiritual que os outros, isso não é humildade. Por que você pensa que é mais espiritual que alguém? Isso não é humildade, é orgulho. Você não é mais espiritual porque tem uma igreja, uma plataforma, ou porque escreveu 150 livros, como se fosse algo extraordinário. O orgulho foi o primeiro pecado. Veja, o que causou a queda de Eva foi o orgulho da vida, a cobiça dos olhos e a cobiça da carne. Essas coisas a fizeram cair, ela foi enganada. E o que Cristo venceu no deserto? As 3 principais tentações: o orgulho da vida, a cobiça dos olhos e a cobiça da carne. Por quê? Porque todas essas coisas estão sob o espírito de Mamon. As pessoas pensam que Mamon é apenas dinheiro, mas não é. O dinheiro é apenas uma parte disso. Tudo o que gratifica o eu está sob essas 3 tentações. E isso foi o que Yeshua venceu no deserto, derrotando isso por nós para que não precisemos ceder a essas tentações. E o que a Bíblia diz sobre Mamon? Que o amor a ele é a raiz de todo mal. Mas por quê? Porque o orgulho da vida, a cobiça dos olhos e a cobiça da carne estão por trás disso. O dinheiro é apenas uma parte desse processo. E o dinheiro, temos os cambistas dentro da igreja. Quando Jesus estava lá, eles estavam do lado de fora, mas agora estão dentro. Isso é apenas um exemplo de tantas lições de sabedoria que precisamos refletir com o Espírito Santo, para que possamos evitar essas armadilhas. Veja, tudo vem da palavra. Você precisa se manter na palavra. A palavra de Deus é o pão da vida. Yeshua é o nosso pão da vida. E todos os dias devemos nos alimentar de sua carne, ou seja, de sua palavra. Devemos consumi-la, estudá-la. Disciplina é importante. Eu sou uma pessoa muito disciplinada, mas quero que saiba que houve uma época em que eu era como todo mundo. Isso faz parte do espírito religioso. Existem muitas facetas desse espírito. Eu acordava, tinha um tempo com o Senhor. Pegava minha referência de escrituras. Fazia minha devocional, marcava tudo direitinho e achava que estava pronto para o dia. E durante o resto do dia, seguia fazendo as minhas coisas. Mas isso não é passar tempo com o Senhor todas as manhãs. Você deve começar o seu dia com Ele, dedicar aquele tempo. Algumas pessoas dizem: eu não tenho tempo para isso, minha vida está muito cheia. Pois é, você precisa fazer tempo, porque essa é a sua vida. E logo você vai perceber que, ao dizer que está ocupado, está se afastando do mais importante. Eu estava criando meus filhos. Eles estavam envolvidos em várias atividades escolares. Eu tinha o meu negócio, a igreja, e estava envolvida em tantas coisas para mulheres, porque todo mundo queria um pedaço de mim. E aí, se você não perguntar a Deus, devo fazer isso? Você quer que eu faça isso? Fica difícil. Só porque você tem capacidade de fazer algo, não significa que deva fazer. Já ouvi alguém dizer: só porque é bom, não significa que é de Deus. O bom pode ser inimigo do melhor. E a religião vem. De repente, sua consciência se torna cauterizada. O que acontece então? A Bíblia fala sobre uma consciência cauterizada. Ela diz que há um caminho que parece certo ao homem, mas o fim dele é a morte. Eu preciso dizer isso, porque já estive nesse lugar. Você acaba se justificando. Existem tantas formas de pecados presunçosos, e depende muito de quem é a pessoa. Lembre-se de que, em Deus, quando você nasce, Ele lhe deu uma identidade única. Você é a única pessoa neste mundo com essa identidade. Você é a única pessoa com essa impressão digital. Você foi criado de forma única à imagem dele. Assim que você foi concebido, você recebeu sua identidade. Não há ninguém na Terra que seja como você, ou que possa ocupar o seu lugar. Você se torna o que você acredita, o estilo de vida que você adota. Você se torna o que você acredita e o que você permite na sua vida. E há muitas pessoas que tiveram infâncias terríveis, vidas horríveis e não estavam no controle disso. Pecados dos pais, maldições geracionais, maldições ancestrais. Tudo o que é maligno
vem de um espírito demoníaco. Isso vem de Satanás, vem do inferno. E é por isso que eu lembro do testemunho de Joyce Meyer. Ela foi criada em um lar horrível, mas conseguiu transformar sua vida através da renovação da mente. Isso volta para a Bíblia. Eu digo, vamos fazer um desafio. Vamos colocar a Bíblia dentro de nós, ler a Bíblia até que algo mude em nós. Continue lendo até que a mudança aconteça. Entre na palavra, sim. E pare de ler esses livros sobre a Bíblia e as opiniões de outras pessoas. O que me incomoda, e eu sou uma leitora ávida, tenho uma grande biblioteca. Muitos livros são dos puritanos, como Spurgeon, Tozer e Andrew Murray. Essas pessoas eram profundamente dedicadas a Deus. Elas conheciam Deus intimamente, conheciam o Espírito Santo intimamente, conheciam Yeshua intimamente. São essas as pessoas que eu quero aprender, como o Senhor as conduziu para me ensinar até hoje. Eu releio e releio os seus escritos. Mas hoje em dia, há tantas pessoas que vêm diretamente da alma. Alguém tem algum tipo de experiência ou sonho que nem vem de Deus. Eles pegam aquilo e colocam em um livro. E agora todo mundo acredita, mas isso é entre eles e o Senhor, e serão responsabilizados por isso. Eu concordo com o que dizia Smith Wigglesworth e outros. Eles passavam horas na palavra, verdadeiramente transformados, e era possível ver isso claramente, saber pelo Espírito. Smith Wigglesworth, por exemplo, nunca leu outro livro. Ele só leu a Bíblia. Quando sua esposa, Polly, lhe ensinou a ler, ele era analfabeto, e foi ela quem o ensinou. Quando ele aprendeu a ler, foi só a Bíblia que ele leu. E isso era suficiente. Ele sabia que era o suficiente. Não estou dizendo para você não ler outros livros, mas é preciso ser muito discernente. Estou vendo muitos erros no que tem se espalhado por aí. Devemos nos apegar aos que têm dado frutos em suas vidas, não a esses que estão dando novas revelações e coisas do tipo. Falando em pecados presunçosos, quero que as pessoas entendam que isso é algo individual, algo pessoal. Por exemplo, no meu caso, se eu fizer algo que o Senhor me disse para não fazer mais, não posso impor isso a você, a menos que seja algo claro e objetivo, como algumas coisas que sabemos que não devemos fazer, que estão expressas nas Escrituras. Deus promete que Ele guiará os pecadores e fará com que vejam o que é puro, o que é impuro, o que é santo e o que não é. E você deve confiar nele para isso. Vou te dar um exemplo de como o Espírito Santo trabalha. Eu fumava 2 maços de cigarro por dia. Comecei a fumar quando tinha 13 anos. Era pura ignorância. Achava que era algo legal de se fazer. Um dia, depois de ter nascido de novo, estava sentado no chão, orando. Sentava no quarto, conversava com Deus como se estivesse falando com você, e ficava esperando Ele falar algo. Isso é algo que também precisa ser discutido, porque muitas pessoas não esperam no Senhor. Elas não passam tempo esperando, só fazem coisas, estão sempre ocupadas. Mas enfim, estava lá, orando, e enquanto falava com Ele, estava fumando meu cigarro. De repente, algo me veio à mente, ou melhor, foi o Espírito Santo quem me alertou. Eu não estava batizado no Espírito Santo ainda, mas o Espírito dentro de mim me fez perceber. Eu fiquei olhando para o cigarro e pensei, uau, se vou falar de Jesus para as pessoas, por que estou fumando? Isso não faz bem ao meu corpo. E se meu corpo é agora templo de Deus, o que seria isso? Eu não sabia nada na época, mas o Espírito Santo colocou isso em mim de forma sobrenatural. Imediatamente disse, Senhor, sei que adoro esses cigarros, sou viciado, fumo 2 maços por dia, mas renuncio a isso e te entrego. Se você puder me ajudar, me livre disso. Orei na sexta-feira, e durante todo o fim de semana não fumei. Eu nem percebi isso até que na segunda-feira, ao ir trabalhar, entrei no carro e percebi que não estava fumando. Na hora do almoço, sentei na minha mesa e tinha um maço de cigarro lá. Peguei um cigarro, acendi e quando dei a primeira tragada, pensei que fosse morrer. O gosto era horrível, terrível. Joguei o cigarro fora, com a boca cheia de nojo, e imediatamente o Senhor me fez lembrar da oração que fiz. Fiquei ali, sem saber o que tinha acontecido, até que Ele me levou de volta, me mostrou o fim de semana de forma sobrenatural, e então eu percebi. No início da minha caminhada com Deus, acho que Ele até se diverte com isso, como quando você é imaturo, mas quer ver se algo realmente funciona. Na hora do almoço pensei, vou ver se isso realmente funciona. Peguei outro cigarro, fiz a mesma coisa e joguei fora. Nunca mais fumei desde então. Isso aconteceu em 1976.
E estou aqui para dizer que, para mim, foi necessário ser liberto disso. Se eu tivesse continuado com isso, estaria em pecado presunçoso, pois o Senhor me convencia disso. Agora, para alguns, pode ser um vocabulário impróprio. Para outros pode ser a gula, o consumo excessivo de comida. E para outros ainda, há diversas áreas em que Deus pode estar te convictando. Mas sabe, tem momentos em que, mesmo que sejamos cristãos, todos nós, em algum momento, caímos em pecado voluntário. Não quero que ninguém se desanime com isso, pois podemos nos levantar. Devemos admitir nossos pecados, reconhecê-los diante de Deus e dizer: Pai, eu pequei contra ti, eu desafiei a tua palavra e fiz aquilo que tu me pediste para não fazer. Me perdoe, eu me arrependo. A chave é reconhecer o pecado, falar com Deus sobre ele. Ele já sabe o que aconteceu, mas é importante que nossos ouvidos ouçam nossas palavras e que isso nos cause uma tristeza piedosa. Não é uma tristeza porque fomos pegos ou porque cometemos mais um erro, mas porque pecamos contra um Deus santo. Isso nos leva a uma questão importante. Quando temos um relacionamento com Deus, quando estamos mais próximos dele, mais apaixonados, mais cheios da palavra, essa tristeza se transforma em um arrependimento genuíno e nossa convicção se torna mais forte. Não queremos mais viver em pecado voluntário, ou pelo menos não com tanta frequência. Depois de confessar e pedir perdão, você deve pedir ao Espírito Santo a força para não cair novamente. Deus promete que nunca nos deixará ser tentados além do que podemos suportar e sempre nos dará um escape. Quando Ele nos dá esse escape, é preciso aproveitá-lo. Eu lembro do período em que fui batizado no Espírito Santo, mas ainda era muito carnal. Havia tantas coisas em mim que me dificultavam a caminhada e eu constantemente pedia: Senhor, me ajude, me dê força para não cair nesse erro de novo. O problema é que se você continuar permitindo que algo evolua e não lidar com isso, em breve não haverá mais convicção. Logo você não sentirá mais a necessidade de se arrepender, e aquilo que era pecado vai se tornar parte da sua vida. E isso se tornará o seu normal. A Bíblia fala sobre como, se não resistirmos ao pecado, nossa consciência pode ser cauterizada, ficando insensível ao pecado. Se não tomarmos cuidado, acabamos nos distanciando cada vez mais da vontade de Deus. Quero falar também sobre o espírito de Mamon, que é muito